Olá, meus alunos, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de ciências. E na aula dessa semana nós vamos dar continuidade à área da geologia, que é o estudo da Terra. Se você ainda não está preparado, pega logo o teu livro, abre o teu material na página 50, porque nós vamos estudar minerais e rochas. Neste capítulo, nós vamos estudar os tipos de rochas, sejam elas magmáticas ou ígneas, sedimentares ou estratificadas, e as metamórficas, aprender a diferenciar cada uma, citar exemplos, assim como também a utilização dessas rochas no nosso cotidiano. Temos aqui que distinguir minerais de rochas, relacionar os tipos de rocha e sua respectiva origem, descobrir o que são fósseis e como se formam, e por fim compreender os agentes ambientais de transformação da superfície terrestre. Você já parou para perceber o quanto as rochas fazem parte do nosso cotidiano? Para isso, vamos voltar um pouco na nossa história. Imagine-se na idade pré-histórica e pense como os homens caçavam naquele período. Eles confeccionavam seus objetos de caça a partir de rochas, desenhavam nelas parte do seu dia a dia e utilizavam-nos para a sua defesa, entre inúmeros outros exemplos. Agora pense comigo como nós utilizamos a rocha neste período de nossa vida, nos dias de hoje. Você pode ter pensado numa mesa de granito, imaginou perto de uma pia de mármore. Esses são alguns dos exemplos de rochas que são utilizadas no nosso dia a dia e que nem percebemos e estão dentro da nossa residência. Na página 53 do livro, você pode encontrar o nome de algumas rochas que você utiliza no seu dia a dia e não tinha nem dado conta. Lá vai estar no tópico utilização das rochas do nosso dia a dia e dividido em 3 tipos: as rochas magmáticas e suas utilizações, as rochas sedimentares e suas utilizações e as rochas metamórficas e suas utilizações. A partir de agora, nós vamos primeiro entender o que são rochas, o que são minerais e, na sequência, diferenciar esses 3 tipos de rochas e sua utilização no nosso cotidiano. Então, a rocha nada mais é que um agregado natural, um conjunto, digamos assim, de minerais que foram se formando ao longo dos anos no meio natural. De acordo com essa constituição mineral, ou com a sua constituição mineral, digamos assim, as rochas podem ser classificadas em 2 tipos: as rochas homogêneas e as rochas heterogêneas. As rochas homogêneas são aquelas rochas formadas por apenas um tipo de mineral. Já as rochas heterogêneas são as que se formaram com a união de mais de um tipo de mineral encontrado na natureza. Ao lado você encontra uma rocha presente no nosso, fortemente no nosso estado e que contribui até hoje com a economia do Rio Grande do Norte, no Geoparque chamado Mina Prejuí, da região Seridó, na cidade de Coas Novas. Então, tá aí exemplos de agregados de minerais formando algumas rochas, ou uma, para ser mais preciso na imagem. Neste geossítio estão situados atrativos turísticos que compõem o Parque Temático Mina Prejuí, como eu falei. Ele foi criado em 2000 e tem recebido muitos visitantes, entre turistas e estudantes do Brasil e do exterior. Com destaque para os túneis, como você pode ver aí, na entrada dos túneis e as galerias, né, para passeio, com cerca de 300 metros, devidamente adaptados, claro, para visitação, onde podemos conhecer as rochas da região, visualizar a xelita, com o auxílio de um Mineralite, que é um equipamento usado
no estudo da fluorescência dos minerais, as chaminés por onde passava o minério de um nível para o outro da mina, as colunas de sustentação da mina e ainda o Memorial Tomás Salustino, que é todo um museu que conta a história do fundador da mina e entre outros monumentos históricos que é possível fazer essa visitação em campo. Os minerais são os constituintes fundamentais das rochas, podendo ser definidas como substâncias puras que se formam na crosta, entre o manto e o núcleo externo. Os minerais são os responsáveis pelas características das rochas, ou seja, o seu grau de dureza, a sua coloração, a forma e entre outros aspectos físicos. A imagem ilustra os principais tipos de minerais utilizados pelo homem, tanto na construção civil, como também na constituição química do corpo humano. E aí, como exemplo, nós temos o fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio, ferro, zinco, selênio, sódio, cromo e o cobre. Quero agora apresentar para vocês os principais tipos de rochas. As rochas, elas apresentam formações distintas no meio ambiente. Elas são constituídas de diferentes formas e assim possuem características únicas. De acordo com sua origem, elas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vou começar pelas rochas magmáticas, como você está vendo na imagem aí. Podemos também chamar de ígneas. Ígnea é uma palavra de origem latina que significa fogo. Então veja, são aquelas que se originam a partir do resfriamento e da solidificação do magma. No capítulo anterior, nós vimos que ao ocorrer uma erupção vulcânica, a lava, ao sair da cratera, resfria aos poucos e com esse resfriamento temos a formação de um tipo de rocha. É essa a que estamos falando para vocês, a rocha magmática. Porém, essa formação ela pode ser de dois tipos, extrusiva e intrusiva. Rochas magmáticas extrusivas, que são as vulcânicas, digamos assim, formam-se a partir da lava que é liberada após uma erupção vulcânica. O basalto é um exemplo de rocha magmática extrusiva, como você pode ver aí na imagem. As rochas magmáticas intrusivas é a que chamamos também de plutônicas. São as que formam-se a partir do resfriamento que ocorre ainda no interior da Terra. Desse resfriamento lento, forma-se o granito, por exemplo, como você pode ver. E muito utilizado no nosso dia a dia, e como exemplo também de tipo de rocha magmática, nós temos a pedra pómez, que é muito usada na área de estética para cuidar da beleza e da saúde dos nossos pés, por exemplo. As imagens mostram para vocês um segundo tipo de rochas chamadas de rochas sedimentares ou estratificadas. São formadas por sedimentos provenientes da transformação e do desgaste de outros tipos de rochas, grãos de minerais, que são esses sedimentos, organizados em camadas ou estratos que são trazidos pelo vento, pela chuva e depositados uns sobre os outros ao longo do tempo. Então, a principal característica desse tipo de rocha é a sua organização em camadas, como o próprio nome diz, ou estratos. Cada camada, cada estrato, no caso, se origina pelos sedimentos de minerais que são trazidos, como eu falei, pelo vento ou pela chuva e que vão se depositando em uma rocha já existente. Esses sedimentos, ao longo do tempo, claro, vão se fundindo e originando cada uma das camadas. Então, imagine aí quanto tempo leva para que uma nova rocha se forme. A água, claro, ela auxilia na transformação dos minerais que se depositam sobre outras rochas para dar início à formação de uma nova camada. Ela permite que eles fiquem grudados, cimentados entre si. Então, os exemplos desse tipo de rocha são argilito, calcário, carvão, conglomerado, arenito. O outro tipo de calcário, né, porque tem o conquífero e tem o calcário natural, a areia e o ranite.
Então, só por falar em calcário, ele é matéria-prima para a fabricação, por exemplo, na construção civil, de cimento e cal. E o cimento, olha a importância, ele é usado no concreto, na confecção de laje, de coluna, no reboco de paredes. Já o cal é usado na fabricação de tintas, na pintura de paredes, componente de massa utilizado no concreto, no cimento. Mas como formam esses sedimentos? Cada um desses grãos de minerais que são carregados ou pelo vento ou pela chuva podem se formar a partir de processos denominados como intemperismo, que corresponde ao processo de transformação da estrutura física da rocha, ou, por outro lado, pelo processo que carrega os fragmentos de rocha, que é conhecido como erosão. E só para a gente aprender mais sobre as rochas sedimentares, entre as camadas de uma rocha sedimentar, podemos encontrar restos, vestígios de seres vivos que habitaram a Terra em épocas remotas. Esses achados são chamados fósseis, achados arqueológicos que nos permitem descobrir até hoje um pouco da história dos seres vivos que já habitaram o nosso planeta, como, por exemplo, os dinossauros. Imagine que, sem os fósseis, não teríamos descoberto que há milhares de anos existiram sobre a nossa superfície os dinossauros e outras espécies gigantescas de animais. Imagine também como cada um dos fósseis descobertos ajudaram na evolução e construção do conhecimento em diversas áreas, como a biologia, a geografia, a história, a paleontologia e entre outras áreas. Seria possível encontrar um fóssil em uma rocha do tipo magmática ou ígnea? Claro que não, apenas em rochas sedimentares. Por quê? Porque as rochas ígneas não passam pelos processos de fossilização, que é justamente durante a formação dessas rochas, alguns fragmentos podem cobrir restos de seres vivos, o que possibilita a formação dos fósseis e dos combustíveis fósseis, recurso natural como o petróleo, que nós vamos estudar no próximo capítulo. E por fim, um terceiro tipo de rochas, a rocha metamórfica, que é diferente dos outros tipos de rocha, essa origina-se a partir de uma rocha que já existe. Então, quando uma determinada rocha, seja ela magmática, que é a ígnea, sedimentar ou até a própria metamórfica, sofre algum tipo de modificação provocada por altas temperaturas ou pela pressão exercida no interior da Terra, dizemos que essa rocha está sofrendo metamorfismo, metamorfose, ou seja, uma modificação. Assim, quando uma rocha, ao longo do tempo, se modifica, os seus grãos minerais apresentam uma organização diferente, está se formando na natureza uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica, ela surge, como eu falei, a partir de transformações. Por isso o termo metamorfose, ocorridas em outras rochas. Essa mudança ocorre tanto na organização dos minerais, como na aparência externa da rocha. O Corcovado, no Rio de Janeiro, ele é um exemplo de gneiss, uma rocha metamórfica que se formou ao longo dos anos a partir de transformações sofridas pelo granito, que é uma rocha magmática. O mármore é outro exemplo de rocha metamórfica, formando-se a partir das modificações ocorridas no argilito, que é uma rocha sedimentar. Neste capítulo, nós podemos aprender mais sobre o estudo da Terra e perceber que na natureza as rochas elas apresentam origens diferentes, mas podem diversificar sua composição ao longo do tempo. Ou seja, uma rocha que hoje é magmática pode, em alguns milhares de anos, ter se transformado em uma rocha metamórfica, devido a mudanças na temperatura e na pressão exercida sobre ela. Em outro momento, essa rocha pode começar a sofrer intemperismo, que é o conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos
que vão ocasionar a desintegração e a decomposição de rochas e no futuro ter seus sedimentos carregados. E estes se depositarão e formarão uma rocha sedimentar. A título de curiosidade e de aprender mais, eu deixo como dica de leitura a imagem da página 54 do livro de vocês, para vocês entenderem que o ciclo da rocha na natureza, ele encontra-se se perpassando por esses três tipos. Os minerais, se agregando, se desintegrando, se agregando, se desintegrando e formando rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. É isso aí, meus alunos, chegamos ao fim de mais uma aula de ciências, aprendemos mais um tema e nesse capítulo foi possível distinguir minerais de rochas, assim também conseguimos relacionar os tipos de rochas e suas respectivas origens, descobrimos o que são fósseis e como se formam, compreendemos a partir daí os agentes das transformações da superfície do planeta Terra. Agora é com você. Faça seu próprio resumo. Um forte abraço do professor Clívio.